Oi, família. Muito bem, continuando então, vamos analisar aqui mais uma decisão do Supremo acerca dessa questão da promoção de magistrados. Vamos lá? Olha só, o Supremo entendeu o seguinte: é inconstitucional a cláusula constante de um ato regimental editado por Tribunal de Justiça que estabelece como elemento de desempate na promoção por merecimento o fator de ordem temporal, ou seja, a antiguidade, desestruturando desse modo a dualidade de critérios para acesso aos tribunais de segundo grau, consagrada no 93 da Lei Fundamental. Nós vimos que a promoção se dá por antiguidade ou merecimento. Então, no caso de empate, na questão do merecimento, o Supremo entende que tem que se encontrar um outro critério que não seja a antiguidade para desempatar. Porque se houver empate no merecimento e você desempatar por antiguidade, você vai desvirtuar, na verdade, essa dualidade, que uma vaga vai ser preenchida por antiguidade e a outra por merecimento. Então ele diz, é inconstitucional. Continua comigo. Não é o STJ Corte de segundo grau, em termos a invocar-se a aplicação do 93.3 da Lei Magna. A regra expressa da Constituição dispõe sobre a composição e forma de preenchimento de cargo de ministro do STJ, a teor de seu artigo 104, parágrafo único. Então, olha que coisa interessante. O 93.3 diz o acesso aos tribunais de segundo grau dá-se-á por antiguidade e merecimento. Só que essa regra, segundo o Supremo, do 93.3 não se aplica ao STJ. Por quê? Porque ele não é tribunal de segundo grau. Então poderíamos até pensar que não se aplica também aos demais tribunais superiores. Legal? Ó, o juiz titular, ainda no 93, residirá na respectiva comarca, salvo autorização do tribunal. Duas informações. Primeiro, essa regra não se aplica ao juiz substituto, só o titular da comarca. E outra, se houver autorização do tribunal, o juiz poderá residir fora da comarca. Aqui é uma inovação trazida pela emenda 45 de 2004. Então, se houver autorização do tribunal, poderá haver o quê? O juiz titular poderá residir fora do âmbito territorial no qual ele exerce a jurisdição, que é a comarca. Muito bem. Todos os julgamentos dos órgãos do judiciário serão públicos e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade. Aí ele vem, podendo a lei limitar a presença em determinados atos às próprias partes e a seus advogados, ou somente aos advogados, quando, em casos nos quais a preservação do direito à intimidade do interessado, a preservação do direito à intimidade do interessado no sigilo, não prejudique o interesse público à informação. Então, em alguns casos, se não houver prejuízo para o interesse público à informação, é possível limitar, alguns atos, não todo o processo, alguns atos às próprias partes e a seus advogados. Continua comigo. As decisões administrativas dos tribunais serão o quê? Motivadas, é o princípio da motivação, e serão, em regra, sessão pública, sendo as disciplinares, aquelas que, por exemplo, aplicam uma punição, tomadas pela maioria, o quê? Absoluta de seus membros. Então, as decisões serão motivadas e em sessão pública. As disciplinares, além disso, precisam do quórum de maioria absoluta dos membros. O inciso 11 é muito cobrado, fala do chamado órgão especial. Vamos analisar então. A Constituição Federal diz assim: nos tribunais, com número superior a 25 julgadores. Então vamos fazer assim, órgão
especial. Vamos por parte. Nos tribunais com número, então vamos começar aqui. Tribunais com mais de 25 julgadores. Outra informação, poderá ser criado. Criar ou não é um ato de conveniência do tribunal, que tenha mais de 25 membros, que tenha no mínimo 26 membros. Poderá ser constituído órgão especial. Esse órgão especial vai ter uma composição mínima e máxima. Esse órgão especial vai ter no mínimo 11 membros e no máximo 25 membros. Detalhe, aqui ó, provendo-se metade das vagas vai ser provida por antiguidade e a outra metade por eleição dos próprios pares, eleição do tribunal pleno. Questão importante, esse órgão especial vai ter qual competência? A Constituição diz, para o exercício das atribuições administrativas e jurisdicionais delegadas da competência do pleno. Então, competências administrativas e jurisdicionais que lhe forem delegadas. Então, não são todas as competências do pleno, mas somente aquelas que lhe forem delegadas. Nem sempre é fácil você reunir, por exemplo, vamos imaginar, no Supremo, vamos pegar aqui três tribunais. Supremo é composto por 11 ministros, o TST por 27, o STJ por 33. Primeiro, pode haver órgão especial no Supremo? Não. Por quê? Tem que ter mais de 25 julgadores. Pode haver no TST? Pode haver no STJ? Sim. Pode haver ou deve haver? Pode haver, é um ato discricionário, é um ato de conveniência. Se o TST decidir criar, porque nem sempre é fácil você reunir 27 ou 33 ministros. Então você pode criar um órgão com uma composição menor, que vai de 11 a 25, e delegar a esse órgão especial algumas atribuições. Então, a criação do órgão especial é uma forma de racionalizar o trabalho no âmbito dos tribunais que tenham mais de 25 julgadores. Lembrando que a emenda constitucional 45 de 2004 alterou bastante isso. Por exemplo, a questão da metade das vagas, preenchida por antiguidade, a outra por eleição do próprio tribunal pleno, que é a totalidade do tribunal, e a questão da competência. Perceba que a competência não são todas as competências do pleno, mas tão somente as que lhe forem delegadas pelo tribunal pleno. Olha essa decisão do Supremo. Poder Judiciário, órgão especial, competência do próprio tribunal e não da lei para criá-lo, que pressupõe, no entanto, composição efetiva superior a 25 juízes. Veja que somente nos tribunais que tenham mais de 25, ou seja, no mínimo 26, é que pode ter esse órgão. A competência para criar o órgão especial se contém no poder dos tribunais, segundo o artigo 96, 1A da Carta, para dispor no regimento interno sobre a competência e o funcionamento dos respectivos órgãos jurisdicionais e administrativos. Então perceba que o Supremo entendeu que é inconstitucional a lei criar o órgão especial. Quem é que vai criar? É uma decisão do próprio tribunal e ele pode fazê-lo no próprio regimento interno, que é a lei material, é a lei interna do tribunal. Continua comigo. Aqui nós temos algumas questões importantes que vão ao encontro do artigo 5º, inciso 78. O artigo 5º, 78, cuida do princípio da duração razoável do processo. E a emenda 45, veja,
o inciso 78 foi inserido pela emenda 45 e também a emenda 45 vai trazer para o texto constitucional alguns meios ou instrumentos de dar efetividade, visando dar efetividade ao princípio da duração razoável do processo. Deixa eu só melhorar aqui, artigo 5º, inciso 78, beleza? Então, esses incisos 12, 13, 14 e 15 do 93, eles visam dar efetividade ao princípio da duração razoável do processo. Primeiro, a atividade dos tribunais será ininterrupta, sendo proibidas férias coletivas, onde? Nos juízos e tribunais de segundo grau. Fica atento, não há proibição. Então, essa proibição de férias coletivas não se aplica a quem? Ao Supremo e também não se aplica aos tribunais superiores. Por quê? Porque não são tribunais de segundo grau, beleza? Então, essa proibição de férias coletivas aplica-se no primeiro grau e no segundo grau de jurisdição. A ideia é que a atividade sendo ininterrupta, os processos sejam julgados com maior celeridade. Outra questão, o número de juízes na unidade jurisdicional será proporcional. Proporcional a quê? A efetiva demanda e a respectiva população. Então, o número de juízes tem que ser proporcional à demanda e também à população. O inciso 14, bem simples e muito cobrado. Os servidores receberão delegação para a prática de atos de administração e atos de mero expediente sem caráter decisório. A ideia aqui é que o juiz se concentre na atividade fim, na atividade jurisdicional e delegue aos servidores aqueles atos que não tenham caráter decisório. Então, por exemplo, o juiz tem que elaborar um ofício, tem que elaborar um e-mail, tem que numerar um processo, ele delega isso para um servidor. Não que o juiz não possa fazer, mas é que, ao delegar, ele poderá concentrar-se na atividade fim. E, para terminar, a distribuição de processos será imediata em todos os graus de jurisdição. Então, olha só, aqui eu fecho essa parte das disposições gerais, procurei analisar com você de forma objetiva os principais pontos do 92 até o artigo 100 do texto constitucional. Vale a pena depois dar uma lida completa, porque várias questões são exploradas literalmente. Beleza? Um grande abraço e até a próxima.